Olá pessoas, como vocês estão? Bom, a gente segue com o nosso quadro, 32 perguntas, 32 respostas. E nessa semana a gente vai falar de vários times, né? Lembrando que até o início da temporada da NFL em setembro a gente vai cobrir os 32 times em vídeos abertos e em vídeos fechados. Nessa semana, para os membros, só para os membros Like Plus, eu vou falar sobre o Washington Commanders e sobre o Carolina Panthers, dentre outros times, tá bom? Então venham juntos aí porque vai ter bastante coisa legal para vocês. Bom, eu já falei sobre o Arizona Cardinals também, viu? Para os membros e sobre o San Francisco 49ers. Vamos lá, meu Brasil. Esse vídeo é interessante. Eu acho que esse vídeo vai ressoar de uma maneira bem interessante. Eu vou fazer aqui uma coisa que ninguém vai fazer. Ninguém! Quer dizer, talvez alguém faça. Mas eu vou trazer a verdade sobre Jordan Love. Sobre o que esperar sobre Jordan Love neste próximo ano. Mas antes de falar sobre isso, eu peguei aqui no meu computador, na verdade um HD externo que eu tenho, e aí eu fui ver as minhas anotações depois do draft antes do draft de 2020, pós-temporada 2019 do college, um pouco sobre o Jordan Love e o que eu anotei. Eu me lembrava que uma das coisas que eu menos gostava do Jordan Love era o trabalho dele sob pressão. Aí vamos lá, o que eu anotei aqui? Boa mecânica, com exceção do trabalho de pés, tem muita força no braço, atleticismo, trabalha bem o meio do campo quando não é interceptado. Aí alguns outros pontos aqui. A produção dele caiu em 2019, é um ponto a se considerar. O que mais que eu escrevi aqui? Alguma falta de antecipação em lançamentos fora dos números, é verdade, eu percebi isso também. E também teve jogos ruins contra times mais fortes. Aí eu fui ver as estatísticas dele e aí eu me preocupei, porque talvez o calendário dele, o jogo mais forte de 2019 de Utah State foi contra BYU, que ele teve 3 interceptações. Contra times de conferências Power 5, ACC e SEC na carreira, ele teve 3 touchdowns e 6 interceptações. E isso era uma coisa que eu tinha muito, sim, tipo, na análise, e me pegava muito. Como esse cara é interceptado. E quando ele jogou em pré-temporada, e naquele jogo contra os Chiefs, tal, que ele jogou porque o Aaron Rodgers estava fora do dodói, isso sempre me pegou em relação ao Jordan Love. E eu não sei se é uma questão de querer fazer mais do que a defesa lhe entrega, ou alguma outra coisa assim. Essa é a primeira parte do vídeo. Lembrar quem era o Jordan Love saindo em 2019 para 2020 na NFL. Segundo ponto, eu acho que a pergunta, na verdade, o título desse vídeo e a pergunta que as pessoas estão se fazendo e o foco que está se dando em relação ao Green Bay Packers é o foco errado. Por quê? Porque o início do calendário dos Packers é bastante permissível para ter uma campanha positiva com a defesa que Green Bay tem. Vou começar por aí. Os Packers pegam Panthers, Saints, Falcons, Colts, assim, é um calendário bem tranquilo, até ter uma pedreira contra São Francisco. É possível começar um 3-1, ou até mesmo um 4-0, um 2-2. Os Packers podem começar 3-0, por exemplo. Acho que não dá para descartar isso. Porque a defesa dos Packers talvez seja uma das defesas mais subestimadas da NFL. O Jaire Alexander é um quarterback top 5, o front é bastante talentoso. Então, Rashan Gary aí saudável. Não vamos esquecer da defesa dos Packers. Aqui, como tem a novidade, saiu o Aaron Rodgers, muito está se focando no Jordan Love. E um outro ponto, não é sobre o Jordan Love. Vocês já repararam e pararam para pensar quem é o elenco de apoio do Jordan Love? O Christian Watson teve 10 semanas horrorosas para começar o ano. Aí engrenou e foi muito bem. Foi um dos caras que mais fez touchdown na reta final da temporada, semana 11 em diante. Né? Apagou aquele primeiro passe que ele dropou, que era um touchdown contra a Minnesota na semana 1, e depois a coisa andou, com o Rodgers. Mas, para além dele, a gente tem o Romeo Doubs, que foi bem na pré-temporada do ano passado, mas é um cara com pouquíssima experiência na NFL, para jogar no oposto do Watson. Jalen Reed, e aí eu vou fazer uma observação, teve um membro do canal que pediu para eu falar sobre especificamente o Reed, que foi uma escolha de dia 2 dos Packers. Eu projeto o Reed, eu espero, eu acho que ele vai jogar no slot, e aí eu fui ver mais do Reed em Penn State, e eu não fiquei nada impressionado com a produção dele após o snap, que é uma coisa, após a recepção, que é uma coisa importante no sistema do LaFleur, então eu quero ver o que vai acontecer em relação a isso. E o tight end titular deve ser o Luke Musgrave, que é calouro também. Então, na prática, a gente tem 2 calouros e 2 wide receivers com pouquíssimo espaço amostral. Outra coisa, uma linha ofensiva que pode ter problemas com lesões. O que passa segurança nesse ataque? O jogo terrestre. A questão é que a gente está em 23. Então, foca-se e coloca-se muito perguntas e questões sobre o Jordan Love, mas não é necessariamente sobre o Jordan Love. De qualquer forma, o Mark Murphy deu a entender, que é um dos caciques lá em Green Bay, que depois de 10 jogos, depois da primeira metade da temporada, saber se há o que temos no Jordan Love.
E aí eu vou trazer para vocês, já li aqui o que eu tenho de anotação dele no post-draft, isso foi em 2020, então 20, temporada de 20, 21, 22, agora mais um training camp, 4 training camps. Sabe o que a gente tem de verdade sobre o Jordan Love? Nada. Tem nada. Não tem nada. Ninguém sabe quem é o Jordan Love. Ninguém sabe. Como que a gente vai chegar? Sério mesmo. Se esse cara tem 50 passes completos na carreira, basicamente. Tem 2 jogos de espaço amostral. Não é justo fazer qualquer tipo de previsão cravando sobre o Jordan Love. Não é. Eu acho que o certo, o correto, é sim pegar o que a gente tem no draft, o que a gente tinha na época do draft, na época de calouro dele, pensar com carinho e falar assim, olha, esse era o jogador, isso ele tinha para melhorar, cortar interceptações, trabalhar melhor sob pressão, fazer uma progressão melhor, antecipar melhor os passes, ler melhor blitz, que ele não fez bem contra a Kansas City naquele jogo contra o Spanuolo, coordenador defensivo dos Chiefs, que comeu ele com farofa. Vocês lembram? Eu comentei esse jogo. O que é o certo? É esperar um pouco. Não é o sexy eu vir aqui como um emissor de opinião, e literalmente as pessoas pagam para me ouvir dizendo opinião, para ouvir minha opinião, e falar que o certo é esperar, hashtag escolhi esperar. Mas nesse caso, gente, que base de dados a gente tem? Que espaço amostral a gente tem? Nenhum. Não tem como prever, com esse elenco dos Packers deste ano, quem vai ser o Jordan Love. O que dá para falar, porém, é o seguinte. Depois de 4 training camps e depois de 10 jogos, ainda mais um training camp treinando com os titulares agora, o Jordan Love tem 10 jogos, de fato, para ele mostrar o que ele mudou em relação ao college. 10 jogos é um bom espaço amostral. Ah, curte, mas é pouca paciência. Gente, calma aí. Ele está no 4º ano na NFL. 10 jogos, aliás, 4 anos, 4 training camps, se ele não evoluiu do ponto de vista mental, trabalhando com um bom head coach, Matt LaFleur, aí é para se preocupar. Se ele continuar tendo as interceptações burras que ele tinha no college e vários jogos de múltiplas interceptações, aí é para se preocupar. Agora, que seja feito o contexto que o Jordan Love vai ter um elenco de apoio que não é o melhor elenco de apoio. São muitos Cs, são muitas cortinas de fumaça. A previsão, então, é essa. Calma. Vamos considerar o que a gente viu no college. Vamos considerar que são 4 training camps e que ele tem que mostrar a evolução. Mas agora não dá para cravar nada. E o mais importante de tudo, a verdade sobre o Jordan Love é que não há, hoje, verdade sobre o Jordan Love. A gente tem que esperar. E não pode confiar nem de um lado nem de outro. Nem que, ó, ele vai continuar sendo um jogador que era em Utah State, o que ele mostrou até agora é isso aí mesmo, dane-se, ele é ruim. Não, porque ele está treinando com os titulares agora, pode ser diferente. É uma confiança diferente para o quarterback, saber que ele é o dono do time. É diferente. Vamos lembrar que o Geno Smith, como reserva, era um, e depois, quando a chave do time foi dada para ele em Seattle, foi outro. Por outro lado, não vamos ser poliana e falar, nossa, mas os Packers têm muita sorte com o quarterback, ai, porque Brett Favre, Aaron Rodgers, e foi a mesma coisa com o Brett Favre, e que, nossa, o Jordan Love, ele ficou no banco aprendendo que nem o Aaron Rodgers. Não existe osmose de quarterback. Não é porque ele estava no banco que ele aprendeu, e não é bem por aí. E vale lembrar que o Aaron Rodgers em 2008 não jogou bem, tinha muitos fumbles. Os Packers não foram para os playoffs. E a tendência é que os Packers não vençam essa divisão e que briguem, talvez sim, por playoffs, mas por conta da defesa. O que o Jordan Love tem que fazer? O que o Matt LaFleur vai fazer para terminar o vídeo? Vai socar jogo terrestre, e não pode ser diferente, né? Afinal de contas tem o Dillon e o Jones, por que vai ficar passando que nem doido? Socar jogo terrestre, pontualmente play action, colocar o Jordan Love para esticar o campo com o Christian Watson, porque é isso que tem que fazer, essa virtude do Watson e o braço do Love permite, pontualmente, especialmente em primeira descida e segunda descida curta, quando o jogo permitir. E que a defesa ganhe jogos para os Packers. A estimativa linha de vitórias em Las Vegas nesse momento é 7,5 para Green Bay. Eu aposto no over, eu aposto em 8 ou 9. Mas, considerar que o Jordan Love vai ser a salvação da lavoura e que ele é o ponto focal, não. Não se esqueçam do resto. E principalmente, que hoje não há verdade sobre o Jordan Love. Tá bom? Fizemos todos os tracks que podíamos, a gente segue com mais vídeos aqui, como eu já falei, já fiz Arizona, já fiz São Francisco, nessa semana tem a Carolina, tem o Washington, e aproveitando que tem o Hall of Fame Games, esqueci de falar, vai ter também
Cleveland Browns e New York Jets, né? Aproveitando que esses dois times jogam no primeiro jogo na semana 0 da pré-temporada da NFL. Beijo carinhoso, um aviso também, né? Eu estou de folga essa semana na ESPN, então vocês se livraram de mim no beisebol, mas o conteúdo segue aqui no canal, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau.